Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero responder uma pergunta que muitos de vocês me questionam, que é quando vender uma call e quando vender uma put. Josdak, qual que é o momento ideal para eu fazer um lançamento coberto de call ou eu vender uma put? Qual que é mais interessante aí? Bom, e hoje nós vamos usar aqui uma plataforma que eu uso gratuita, que é o CM Trade, pela CM Capital. E talvez vai ficar bem fácil aqui no gráfico, tá bom, pessoal? Lembrando que tudo que eu falar aqui não se trata de recomendação ou indicação de investimento, é apenas um vídeo educacional. Galera, é o seguinte, geralmente você vende uma call ou vende uma put, dependendo aí da sua movimentação de ativo no mês, e tem alguns parâmetros que é bom a gente analisar, tá? E aqui no gráfico, eu estou com o BBDC4, que é o ativo que nós temos em carteira hoje, e por incrível que pareça, eu deixei passar essa oportunidade de vender uma call. Eu estava um pouquinho enrolado, um pouquinho resfriado, e eu não consegui operar no dia 17, que foi esse candlezão aqui, o bonitão, verdaço, tá vendo? E aí, o seguinte, galera, vamos começar, vai ser um vídeo bem rápido, mas não é recomendação de investimento. Quando você deve vender uma call? Pessoal, quando o ativo ele subiu um determinado valor e ele bateu ali numa certa resistência. Vamos fazer um exemplo para vocês terem uma noção? O Bradesco nos últimos dias subiu bastante, recuperou bastante a queda e ele bateu aqui esse topozinho, tá? Se vocês olharem a linha, mais ou menos uma referência, tá vendo um topo anterior? Então ele chegou nesse topo, ele bateu e voltou. Aqui seria o momento ideal para vender uma call, tá? Porque quando ele está numa tendência de alta, mas tem um topo anterior na mesma referência, na mesma linha, a gente considera uma resistência a subir aquilo ali. Então ele geralmente bate e volta, talvez depois ele rompa isso novamente no segundo plano, terceiro plano, mas ele vai tentar segurar naquele ponto ali de resistência. Para vender, aqui ó, só para vocês terem uma noção, tá vendo esse topo aqui, um topo anterior mais alto? Ele está bem próximo de um similar também mais anterior ainda. Então, isso é meio que uma regra de mercado. Aqui atrás, se a gente olhar, tá vendo? Ó, tem um topo, depois tem mais um, aqui tem um pequeno e depois tem mais um. Fundo na venda de put é da mesma forma, galera. Então, se você quer vender uma put, mais ou menos, vou começar desde trás aqui, ó. Tá vendo que ele fez um fundo? Depois ele voltou e também na mesma direção. E aqui já praticamente considera um suporte. Então, em cima, quando está subindo, resistência e abaixo, suporte, tá? Vamos pegar esse exemplo bem prático aqui. Vocês viram que o ativo caiu bem forte, bateu nessa faixa de 17,81, 17 até abaixo de 17,80. Depois ele subiu tudo novamente, teve a resistência aqui, né, o suportezinho, a resistência do topo anterior. Só que aí depois ele voltou a cair. E aí o que acontece? Blau. Olha aqui para vocês verem. Ele veio e segurou em cima do suporte anterior. Ou seja, resumindo aqui de uma forma bem prática, quer vender call? Espera o ativo subir e ter uma referência de um topo anterior. Nesse caso aqui, tá vendo? Ó? Ele subiu o verdinho no dia 17 e bateu exatamente nesse topo anterior. O que acontece? O mercado recuou, né? Então aqui tem uma zona de resistência a romper isso aqui. Na put, da mesma forma, o ativo caiu muito, mas ele caiu até um ponto que tem uma referência anterior, então ele vira um suporte. Então quando ele cai, ele vai fazer uma referência de suporte numa queda recente, e quando ele sobe, ele vai fazer vai ter uma resistência de um topo anterior. Tá bom, pessoal? Então, subiu bastante e ele chegou próximo de um topo anterior, talvez é interessante vender call, que esse mercado pode reduzir. Caiu bastante, chegou numa linha de suporte de uma queda anterior, talvez é legal vender put, que aí esse ativo ele pode se recuperar e voltar a subir. Bom, era para eu ter feito a venda coberta de call no dia 17, porém não deu. E aí quando ontem eu abri o mercado, o papel já estava em correção, e aí eu não consegui vender. Beleza? Hoje também o mercado está em correção, então vamos ver aí nos próximos dias o que esse ativo vai movimentar. Deu para entender? Bem rapidão. Quer vender call? Espera o ativo subir e fazer uma referência
de resistência anterior. Então, resumindo aqui para vocês, o papel subiu bastante e ele fez esse topinho aqui. Opa! Ele fez esse topinho aqui. Tá vendo aqui no candlezinho verde? É uma referência anterior aqui, ó. Então ele tem uma resistência nessa faixa de preço. Quer vender put? Verifica o mercado, ele caiu bastante nos últimos dias. Tá vendo? Bateu aqui na casa de 17,80, até menos um pouquinho. Só que lá atrás ele teve uma referência dessa mesma queda. E ele não caiu mais que isso aqui. Ou seja, você tem uma referência mais ou menos. Opa, se ele ficar mais ou menos isso aqui, eu vender uma put, o ativo tende a recuperar e subir. Isso vale para call na alta quanto put na baixa. Beleza? Mas isso não é um parâmetro assim que todos olham. Tem pessoas que operam diferente. Mas isso aqui seria o mais interessante, principalmente para quem não quer assumir o papel na venda de put ou não quer entregar o papel na venda de call. Porque se você vender aqui em cima e o papel descer, essa call sua desvalorize, você pode recomprar mais barato. A put da mesma forma, vendeu aqui embaixo, pegou um prêmio legal, o papel começou a subir, ela desvaloriza. Aí você vai lá e recompra essa put mais barata e embolsa o prêmio. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixa abaixo aí. Eu expliquei 2, 3 vezes a mesma coisa, talvez vocês consigam entender. Se não, deixa nos comentários que eu respondo aqui para vocês. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.